Capítulo V. Política fiscal. Desde o New Deal, a principal justificativa para a expansão da atividade do governo em nível federal tem sido a suposta necessidade de investimentos governamentais para eliminar o desemprego. A alegação passou por diversos estágios. Primeiramente, a intervenção do governo seria necessária para dar a partida, intervenções temporárias poriam a economia em movimento e o governo poderia então retirar-se do campo. Quando as despesas iniciais não conseguiram eliminar o desemprego e foram seguidas por uma retração econômica aguda em 1937/38, a teoria da estagnação secular desenvolveu-se para justificar um nível permanentemente alto de investimentos governamentais. A economia amadureceu, disseram então. As oportunidades para investimentos já haviam sido largamente exploradas, e não havia possibilidade de surgirem novas oportunidades substanciais. Contudo, os indivíduos ainda desejavam economizar. Portanto, era essencial que o governo investisse e mantivesse um déficit perpétuo. Os títulos emitidos para financiar o déficit forneceriam aos indivíduos um modo de acumular suas economias enquanto os investimentos do governo forneceriam empregos. Este ponto de vista foi completamente refutado pela análise teórica e ainda mais pela experiência concreta, incluindo a emergência de linhas inteiramente novas para o investimento privado que os partidários da estagnação não foram capazes de prever. Entretanto, deixou um legado. A ideia pode não ter mais aceitação, mas os programas de governo iniciados a partir dela, como alguns destinados a dar a partida, ainda continuam e são de fato os responsáveis pelo aumento constante das despesas governamentais. Mais recentemente, a ênfase deslocou-se da necessidade de dar a partida e evitar a estagnação para a necessidade de manter o equilíbrio. Afirma-se que, quando os investimentos privados declinam por qualquer razão, os investimentos do governo devem aumentar para manter estáveis os investimentos totais. Por outro lado, quando os investimentos privados aumentam, os do governo devem baixar. Infelizmente, o sistema não funciona. Qualquer retração, mesmo de pequeno porte, abala a sensibilidade política de legisladores e administradores, levantando o espectro sempre presente da crise de 1929/33. Apressam-se, então, a pôr em vigor programas federais de investimento de um tipo ou de outro. Muitos deles não começam a funcionar de fato até que a retração tenha passado. Logo, como afetam o total de investimentos, sobre que falarei mais tarde, eles tendem a exacerbar a expansão seguinte em vez de mitigar a retração. A rapidez com que os programas são aprovados não é seguida por igual rapidez em extingui-los ou em eliminar outros, quando a retração passa e a expansão se desenvolve. Ao contrário, argumenta-se que uma expansão saudável não pode ser prejudicada por cortes nos programas governamentais. O principal prejuízo acarretado pela teoria do equilíbrio não consiste no fato de ser incapaz de combater a retração, o que também é verdade, e nem no fato de ter introduzido uma inclinação inflacionária na política governamental, e que também acontece, mas sim em ter estimulado a expansão contínua das atividades governamentais em nível federal e impedido uma redução da carga de taxas federais. Devido à ênfase posta na utilização do orçamento federal como um instrumento de equilíbrio ou como um balanceiro, é bastante irônico que o componente mais instável da renda nacional no período pós-guerra tenham sido os investimentos federais, e a instabilidade não se estabeleceu sempre em termos de contrabalançar o movimento de outros componentes do quadro. Muito longe de ser balanceiro compensando a tendência de outras forças para a flutuação, o orçamento federal tem sido uma fonte importante de perturbação e instabilidade. Devido ao fato de serem seus investimentos agora uma boa parte da economia como um todo, o governo federal não pode evitar sua significativa influência na economia. O primeiro requisito é, portanto, que o governo resolva seus próprios problemas, isto é, que adote medidas que garantam estabilidade razoável ao seu fluxo de despesas. Se conseguisse isso, daria importante contribuição à redução dos ajustamentos necessários no resto da economia. Até que isso aconteça, é ridículo que os funcionários do governo adotem o tom severo de mestre-escola disciplinador de alunos rebeldes.
De fato, não é de surpreender que se comportem assim. Cometer erros e culpar os outros pela própria deficiência não são vícios de que funcionários do governo tenham um monopólio. Mesmo concordando com o ponto de vista de que o orçamento federal deva e possa ser usado como uma espécie de balanceiro, ponto de vista que discutirei em detalhes mais adiante, não é necessário usar a parte das despesas de orçamento para este propósito. O lado das taxas está igualmente disponível. Uma baixa na renda nacional reduz automaticamente o volume de taxas do governo federal em proporção considerável, e automaticamente leva o orçamento na direção do déficit. Em caso de alta, acontece o contrário. Se se desejar fazer alguma coisa, as taxas podem ser baixadas em períodos de retração, e aumentadas em período de expansão. Obviamente os políticos poderão forçar uma assimetria aqui também, tornando os declínios politicamente mais agradáveis do que os aumentos. Se na prática a teoria do balanceiro foi aplicada na área das despesas, isto se deveu à existência de outras forças levando ao aumento das despesas governamentais, de modo particular, a aceitação ampla por intelectuais da ideia de que o governo deve desempenhar um papel mais importante nos assuntos privados e econômicos, o triunfo, portanto, da filosofia do estado do bem-estar social. Esta filosofia teve bom aliado na teoria do equilíbrio, permitindo que a intervenção do governo se desenvolvesse com rapidez maior do que seria possível em outras circunstâncias. Como seriam diferentes as coisas agora se a teoria do equilíbrio tivesse sido aplicada às taxas, e não às despesas? Suponhamos que, por ocasião de cada retração, tivesse havido um corte nas taxas e suponhamos que a impopularidade política envolvida no aumento das taxas na expansão seguinte levasse à resistência contra as novas propostas para programas de investimentos governamentais e à redução dos existentes. Poderíamos estar agora numa posição em que as despesas federais estivessem absorvendo volume bem menor da renda nacional, que seria maior devido à redução do efeito depressivo e inibidor das taxas. Apresso-me, contudo, a acrescentar que tal sonho não é aqui apresentado em apoio à teoria do equilíbrio ou do balanceiro. Na prática, mesmo que os efeitos se manifestassem na direção desejada sob os termos da teoria do equilíbrio, eles seriam vagarosos com relação a tempo e expansão. Para torná-los realmente capazes de contrabalançar as outras forças responsáveis pelas flutuações, teríamos de poder prever tais flutuações com muita antecedência. Na política fiscal como na política monetária, postas de lado todas as considerações políticas, ainda não sabemos o suficiente para usar mudanças deliberadas nas taxas ou nas despesas como mecanismo de equilíbrio. Ao tentar fazer isso, quase certamente tornaremos as coisas piores. Tornamos as coisas piores, não por sermos perversos, isto seria facilmente corrigido adotando-se o método de fazer exatamente o contrário do que parecesse, à primeira vista, ser a coisa a fazer. Tornamos as coisas piores porque introduzimos uma perturbação que é simplesmente adicionada às demais perturbações. É isso o que parece ter acontecido no passado, além de outros erros piores. O que já escrevi sobre política monetária aplica-se igualmente à política fiscal. Não precisamos de um condutor hábil do veículo econômico manobrando constantemente com o volante para ajustar-se às irregularidades inesperadas da estrada, mas sim de algum modo de evitar que o passageiro monetário que está no banco de trás como lastro salte para fora, e que se dê ao volante uma virada que possa atirar o carro para fora da estrada. Para o caso de política fiscal, a contrapartida apropriada da norma monetária seria planejar o programa de investimentos inteiramente em termos do que a comunidade quer fazer por meio do governo em vez de fazê-lo privadamente e sem nenhuma preocupação com os problemas da estabilidade econômica de ano para ano, planejar as taxas e impostos de modo a garantir renda suficiente para cobrir as despesas programadas com base na média de um ano para outro, ainda aqui sem preocupação com as mudanças anuais na estabilidade econômica, e evitar mudanças erráticas nas despesas ou taxas governamentais. Evidentemente, algumas alterações são inevitáveis. Uma brusca mudança na situação internacional pode provocar aumentos nas despesas militares ou permitir cortes convenientes. Essas mudanças são responsáveis por algumas alterações erráticas no período pós-guerra. Mas não por todas.
Antes de abandonar o assunto da política fiscal, gostaria de discutir o ponto de vista, hoje em dia tão difundido, de que um aumento nas despesas governamentais está necessariamente relacionado com a expansão, e uma diminuição com a retração. Essa opinião, que está no cerne da crença de que a política fiscal pode servir como um balanceiro, já foi adotada como correta por quase todos os homens de negócios, por economistas e também pelos leigos. Entretanto, não pode ser considerada verdadeira em termos de considerações lógicas tão somente, não foi ainda documentada por evidência, e é de fato inconsistente com a evidência empírica relevante que conheço. Essa crença tem origem numa análise cruamente keynesiana. Suponhamos que as despesas governamentais sejam aumentadas de $100 e os impostos mantidos no mesmo nível. Então, continua tal análise, no primeiro estágio, as pessoas que recebem $100 extras terão um aumento igual em sua renda. Estas economizarão parte deles, digamos 1/3, e gastarão os 2/3 restantes. Mas isso significa que, no segundo estágio, alguém receberá $66 extras. Este alguém, por sua vez, economizará parte deles e gastará o resto e assim sucessivamente. Se, em cada estágio, 1/3 for economizado e 2/3 gastos, então os $100 extras das despesas do governo terminarão, em última análise, por acrescentar $300 à renda. É esta a simples análise do multiplicador de Keynes. Evidentemente, se não houver continuidade, os efeitos atenuar-se-ão. O salto inicial na renda de $100 será seguido por um declínio até o nível anterior. Mas, se as despesas do governo forem mantidas na base de $100 mais altas por unidade de tempo, digamos $100 mais altas por ano, então, nesta análise, a renda apresentará aumento anual de $300. Esta simples análise é extremamente sedutora. Sua sedução, porém, é espúria e tem origem no fato de se negligenciarem outros efeitos relevantes da mudança em questão. Quando tais fatos são tomados em consideração, o resultado final é muito mais dúbio, poderá representar nenhuma alteração na renda como tal, quando então as despesas privadas apresentarão redução de $100 correspondente ao aumento de $100 nas despesas do governo, até o total especificado. E mesmo que a renda aumente, os preços poderão aumentar também, de modo que a renda real aumentará menos, ou não aumentará de todo. Vamos examinar a questão mais de perto. Em primeiro lugar, nada se sabe sobre o que o governo fará com os $100. Suponhamos, por exemplo, que o governo gaste essa importância em algo que os indivíduos já estão podendo obter de outro modo por si próprios. Imaginemos que as pessoas estejam, por exemplo, gastando $100 em entradas para um parque e que tal importância sirva para o custeio da limpeza e manutenção do mesmo. Suponhamos, agora, que o governo decida pagar tais despesas e permitir que o povo frequente o parque sem pagar entrada. Os empregados receberão a mesma renda, mas o povo que pagava a entrada dispõe agora de $100. O investimento do governo não acrescenta, nem mesmo no primeiro estágio, $100 à renda de ninguém. O que aconteceu foi que algumas pessoas dispõem agora de $100 para serem utilizados em propósitos outros e, provavelmente, propósitos menos importantes para eles. Pode-se supor que gastaram um pouco menos de sua renda total na aquisição de artigos, já que estão recebendo gratuitamente os serviços do parque. Quanto menos, não é fácil dizer. Mesmo se aceitarmos, como na análise acima, que as pessoas economizem 1/3 de sua renda adicional, não é necessariamente verdadeiro que, quando obtêm um conjunto de artigos gratuitamente, 2/3 do dinheiro disponível sejam gastos em outro conjunto de artigos. Uma possibilidade externa é obviamente a de continuarem comprando o mesmo conjunto de artigos que compravam antes e acrescentem às suas economias os $100. Nesse caso, mesmo em termos de análise keynesiana, o efeito do investimento governamental fica completamente compensado, as despesas do governo sobem $100 e as particulares descem de $100. Ou, para tomar outro exemplo, os $100 podem ser usados na construção de uma estrada que uma companhia particular poderia ter construído do mesmo modo. A companhia disporá, então,
de certa quantidade de fundos, mas provavelmente não os gastará em investimentos menos atraentes. Nesse caso, o investimento do governo simplesmente substituiu o investimento privado. Desse ponto de vista, é paradoxal que o único modo de evitar essa substituição é fazer com que o governo gaste seu dinheiro em empreendimentos inúteis. Mas, evidentemente, uma tal conclusão prova que há algo errado com a análise em questão. Em segundo lugar, não se sabe de onde o governo tira os $100 para gastar. No que concerne à análise, parece que o resultado é o mesmo, quer o governo imprima o dinheiro novo ou levante empréstimos públicos. Mas é evidente que isso faz diferença. Para separar a política fiscal da monetária, suponhamos que o governo tome emprestados os $100 de modo que o estoque de dinheiro continua o mesmo de antes do investimento governamental. Esta é a melhor suposição porque o estoque de dinheiro pode ser aumentado sem despesas extras por parte do governo, se assim for desejado, simplesmente por meio da impressão de dinheiro e da compra de títulos com ele. Mas agora é preciso investigar o efeito desse empréstimo. Para analisar o problema, suponhamos que a substituição não ocorra, e, assim, não haverá compensação direta dos $100 por meio de uma queda correspondente nas despesas privadas. É preciso notar que o empréstimo tomado pelo governo para gastar não altera o volume de dinheiro existente nas mãos dos indivíduos. O governo toma emprestados $100 de alguns indivíduos com a mão direita, e doa o dinheiro com a mão esquerda àqueles com quem faz suas despesas. Pessoas diferentes têm dinheiro, mas o volume total de dinheiro existente é o mesmo. A análise keynesiana presume, implicitamente, que o levantamento do dinheiro por empréstimo não tenha qualquer efeito sobre outras despesas. Há duas circunstâncias extremas em que isso pode ocorrer. Suponhamos, em primeiro lugar, que as pessoas encarem com indiferença o fato de ter dinheiro ou títulos nas mãos, de modo que os títulos podem ser vendidos para obter os $100 sem ter que oferecer um deságio alto ao comprador. Evidentemente, $100 é uma quantia tão pequena que teria, na prática, efeito negligenciável na taxa de retorno em que estão, mas, trata-se aqui de uma questão de princípio, cujos efeitos práticos podem ser notados se substituirmos $100 por $100 milhões ou mais. Em termos keynesianos, trata-se do problema de liquidez, de modo que as pessoas compram títulos com dinheiro ocioso. Se não for este o caso, e não poderia sê-lo indefinidamente, então o governo só poderá vender os títulos oferecendo uma taxa de retorno alta. Uma taxa mais alta terá então que ser paga também por outros que desejarem tomar emprestado. Essa taxa mais alta desestimulará em geral o investimento privado por parte dos que pretendiam tomar emprestado. E aqui aparece a segunda circunstância extrema em que a análise keynesiana poderia funcionar: os potenciais tomadores de empréstimos são tão teimosos a respeito de investimentos que nenhuma alta nas taxas de juros levará a um corte em suas despesas, ou, no jargão keynesiano, o esquema de eficiência marginal do investimento é completamente inflexível com referência à taxa de juros. Não conheço nenhum economista profissional, não importa quão keynesiano possa ser, que considere essas hipóteses possíveis atualmente ou podendo ser aceitas como possíveis para sumas consideráveis de empréstimos ou para altas consideráveis nas taxas de juros, ou que tenham ocorrido no passado, a não ser sob condições absolutamente especiais. Entretanto, muitos economistas, keynesianos ou não, e inúmeros não economistas aceitam como válida a crença de que um aumento nos investimentos governamentais, mesmo quando financiado por empréstimos, é necessariamente expansionista, embora, como vimos, tal crença requeira implicitamente que ocorra uma dessas duas circunstâncias extremas. Se isso não acontecer, o aumento nos investimentos do governo sendo contrabalançado por um declínio nos investimentos privados da parte do que emprestam fundos ao governo ou da parte dos que, em outras circunstâncias, teriam tomado emprestado dos fundos. Que quantidade do aumento nas despesas seria contrabalançada? Isso dependerá dos danos do dinheiro.
A suposição extrema, implícita numa teoria de quantidade de dinheiro rígida, é a de que, em geral, a quantidade de dinheiro que as pessoas estão dispostas a guardar só depende de sua renda, e não da taxa de retorno que possam obter em títulos ou papéis semelhantes. Neste caso, uma vez que o estoque de dinheiro é o mesmo antes e depois, a renda total em dinheiro também deve ser a mesma, de modo que as pessoas fiquem satisfeitas por possuir esse estoque de dinheiro. Isso significa que as taxas de juros terão que subir o bastante para reprimir certa quantidade de investimento privado exatamente igual ao aumento do investimento público. Nesse caso extremo, não há sentido em discutir se o investimento do governo leva à expansão. Nem mesmo a renda em dinheiro sobe, e muito menos a renda real. Só o que acontece é que os investimentos governamentais sobem e os privados baixam. Desejo advertir ao leitor de que esta é uma análise bastante simplificada, pois uma análise completa exigiria um livro inteiro. Mas mesmo esta análise basta para demonstrar que qualquer resultado pode ocorrer, desde os $300 de aumento até zero de aumento. Quanto mais teimosos forem os consumidores com respeito a quanto estarão dispostos a gastar de uma determinada renda, e quanto mais teimosos forem os compradores de bens de capital com respeito a quanto estarão dispostos a gastar em tais bens sem considerar o custo, mais próximo estará o resultado do extremo keynesiano de um aumento de $300. De outro lado, quanto mais teimosos forem os danos do dinheiro com respeito à proporção que desejam manter entre seu saldo de caixa e sua renda, mais próximo estará o resultado do extremo de nenhuma mudança na renda. Em quais destes pontos o público apresentará teimosia maior é uma questão empírica a ser julgada a partir da evidência factual, e não determinada simplesmente pela razão. Antes da Grande Depressão de 1930, a maioria dos economistas teria concluído de modo inquestionável que o resultado estaria mais perto de nenhum aumento na renda do que de um aumento de $300. Desde então, a maioria dos economistas apresentaria, também inquestionavelmente, a conclusão contrária. Mais recentemente, surgiu um movimento em direção à posição mais antiga. Infelizmente, nenhuma dessas mudanças pode ser atribuída à evidência satisfatória num sentido ou no outro. Basearam-se, na realidade, em juízos intuitivos sobre a experiência crua. Em cooperação com alguns de meus alunos, desenvolvi um trabalho empírico bastante extenso, para os Estados Unidos e outros países, a fim de obter evidência mais satisfatória. 2 As conclusões foram notáveis, sugerem que o resultado atual ficará mais próximo ao extremo da teoria da quantidade do que ao keynesiano. A afirmação que parece estar justificada na base de tal evidência é a de que o aumento suposto de $100 no investimento do governo pode, em média, acrescentar somente cerca de $100 à renda, às vezes mais, às vezes menos. Isso significa que um aumento nas despesas do governo relativo à renda não leva à expansão em nenhum sentido relevante. Pode aumentar a renda em dinheiro, mas tal aumento será absorvido pelas despesas do governo. As despesas privadas não se alteram. Uma vez que muito provavelmente os preços aumentarão durante o processo, ou diminuirão menos do que diminuiriam em outras circunstâncias, o efeito será o de deixar as despesas privadas reduzidas em termos reais. Proposições contrárias podem ser apresentadas para o caso de declínio nos investimentos governamentais. Tais conclusões não podem, evidentemente, ser consideradas como finais. Estão baseadas no conjunto de evidência mais amplo e mais compreensivo que conheço, mas esse conjunto ainda deixa muito a desejar. Uma coisa, porém, está clara. Quer os pontos de vista tão amplamente aceitos sobre os efeitos da política fiscal estejam correios ou incorretos, eles foram contraditados por pelo menos um conjunto razoavelmente amplo de evidência. Não conheço nenhum outro conjunto de evidência organizado e coerente que os justifique. São parte da mitologia econômica, e não conclusões demonstradas de análises econômicas ou estudos quantitativos. Entretanto, exerceram ampla influência no apoio maciço dado pelo público ao aumento da intervenção do governo na área econômica. Capítulo 6. Papel do governo na educação.
Hoje em dia, a educação formal é financiada e quase inteiramente administrada por entidades governamentais ou instituições sem fins lucrativos. Essa situação desenvolveu-se gradualmente e é de tal forma considerada natural que pouca atenção explícita é dirigida às razões desse tratamento especial reservado às escolas, mesmo nos países predominantemente partidários da livre empresa, quer na organização quer na filosofia. O resultado foi uma extensão indiscriminada da responsabilidade do governo. Nos termos dos princípios desenvolvidos no capítulo 2, a intervenção governamental no campo da educação pode ser interpretada de dois modos. O primeiro diz respeito aos efeitos laterais, isto é, circunstâncias sob as quais a ação de um indivíduo impõe custos significativos a outros indivíduos pelos quais não é possível forçar uma compensação, ou produz ganhos substanciais pelos quais também não é possível forçar uma compensação, circunstâncias estas que tornam a troca voluntária impossível. O segundo é o interesse paternalista pelas crianças e por outros indivíduos irresponsáveis. Efeitos laterais e paternalismo têm implicações muito diferentes para 1. A educação geral dos cidadãos e 2. A educação vocacional e especializada. As razões para a intervenção governamental são muito diferentes nessas duas áreas, e justificam tipos muito diferentes de ação. Uma observação preliminar: é importante distinguir entre instrução e educação. Nem toda a instrução está relacionada com educação, e nem toda a educação, com a instrução. O tema de interesse adequado é a educação. As atividades do governo estão em grande parte limitadas à instrução. Educação geral dos cidadãos. Uma sociedade democrática e estável é impossível sem um grau mínimo de alfabetização e conhecimento por parte da maioria dos cidadãos e sem a ampla aceitação de algum conjunto de valores. A educação pode contribuir para esses dois objetivos. Em consequência, o ganho com a educação de uma criança não é desfrutado apenas pela criança ou por seus pais, mas também pelos outros membros da sociedade. A educação do meu filho contribui para o seu bem-estar em termos de promoção de uma sociedade estável e democrática. Não é possível identificar os indivíduos particulares, ou famílias, que se beneficiam em tal caso e taxá-los por serviços usufruídos. Há, portanto, substancial efeito lateral. Que tipo de ação governamental está justificado por tal efeito lateral? O mais óbvio seria exigir que cada criança recebesse pelo menos o mínimo de instrução de um tipo específico. Tal exigência poderia ser imposta aos pais sem nenhuma outra ação governamental, da mesma forma que proprietários de prédios e de automóveis são obrigados a obedecer a determinados padrões para protegerem a segurança alheia. Há, entretanto, uma diferença entre os dois casos. Indivíduos que não podem pagar os custos do cumprimento dos padrões estabelecidos para prédios ou automóveis podem, em geral, livrar-se da propriedade vendendo-a. A exigência pode, por isso, ser posta em vigor sem nenhuma outra providência por parte do governo. A separação de uma criança dos pais por não poderem pagar sua instrução numa escola é claramente inconsistente com nossa posição de considerar a família como a unidade social básica e nossa crença na liberdade individual. Além disso, muito provavelmente prejudicaria a educação da criança para o exercício da cidadania numa sociedade livre. Se o custo financeiro imposto pela exigência da instrução fosse compatível com a situação da grande maioria das famílias de uma comunidade, ainda poderia ser factível e desejável solicitar que os pais arcassem diretamente com a despesa. Casos extremos poderiam ser resolvidos por subsídios especiais para famílias necessitadas. Atualmente há muitas áreas nos Estados Unidos onde tais condições são atendidas. Nessas áreas, seria muito conveniente impor diretamente os custos aos pais. Isso eliminaria a máquina governamental necessária para recolher os impostos dos residentes durante toda a vida e para devolver esse mesmo dinheiro a essas mesmas pessoas durante o período em que seus filhos estão na escola. Isso reduziria a probabilidade de que o governo também administrasse as escolas, assunto que discutiremos mais abaixo. E aumentaria a probabilidade de que o componente de subsídio nas despesas para a instrução declinasse à medida que a necessidade de tal subsídio diminuísse com o aumento geral do nível de vida.
Se, como agora, o governo paga por toda ou quase toda a instrução, um aumento na renda leva simplesmente a um fluxo circular de fundos ainda maior através do mecanismo dos impostos e a uma expansão do papel do governo. Finalmente, e ainda igualmente importante, impor-se a custos aos pais tenderá a igualar o custo social e privado de ter filhos, promover melhor distribuição das famílias por tamanho. Diferenças entre as famílias em termos de recursos e de número de filhos, além da imposição de um padrão de instrução que exige custos consideráveis, torna tal política dificilmente exequível em inúmeras partes dos Estados Unidos. Tanto nessas áreas quanto nas áreas em que tal política poderia ser aplicada, o governo tomou a si o custo financeiro de fornecer instrução. Pagou, não somente pelo volume mínimo de instrução exigido de todos, mas também por instrução adicional em níveis mais altos, disponíveis para os jovens, mas deles não exigidos. Um argumento para esses dois fatos está constituído pelos efeitos laterais que já citamos. Os custos são pagos porque esta é a única maneira possível de garantir o mínimo exigido. E a instrução adicional é financiada porque outras pessoas se beneficiam da instrução dessas de maior habilidade e interesse, já que esse é o modo de prover melhor liderança política e social. Os ganhos de tal medida devem ser comparados com os custos, e pode haver muitas diferenças honestas de opinião quanto à extensão do subsídio que pode ser justificada. A maioria, entretanto, concluiria sem dúvida que os ganhos são suficientemente importantes para justificar o subsídio governamental. Tais observações só justificam o subsídio governamental para certos tipos de instrução. Para adiantar, não justificam o subsídio a treinamento puramente vocacional que aumenta a produtividade econômica do estudante, mas não o prepara para a cidadania ou para a liderança. É muito difícil estabelecer uma linha divisória entre os dois tipos de instrução. Boa parte da instrução primária aumenta o valor econômico do estudante, de fato, somente nos tempos modernos e em alguns poucos países a alfabetização deixou de ter um valor de mercado. E boa parte do treinamento vocacional alarga a visão do estudante. Entretanto, a distinção deve ser feita. Subvencionar o treinamento de veterinários, cabeleireiros, dentistas e outras especialidades, como é feito nos Estados Unidos em instituições educacionais mantidas pelo governo, não tem a mesma justificativa que pode ser apresentada para os subsídios à instrução primária ou, em nível mais alto, aos colégios. Se podem ser justificados de outra forma é o que veremos adiante. O argumento qualitativo dos efeitos laterais não determina evidentemente o tipo específico de instrução que deve ser subvencionado e em que quantidade. O ganho social talvez seja maior para os níveis mais baixos. Não é tão fantástico quanto parece declarar que tal providência teria efeito considerável sobre o tamanho das famílias. Por exemplo, uma explicação para o coeficiente de natalidade mais baixo apresentado pelos grupos socioeconômicos mais altos em comparação com os apresentados pelos grupos mais baixos pode ser o fato de que filhos são mais dispendiosos para os primeiros do que para os segundos. Em grande parte devido ao padrão alto de instrução que mantém por cujos custos se responsabilizam. Instrução, onde existe praticamente unanimidade sobre o conteúdo, e declina continuamente à medida que o nível de instrução aumenta. Mas, nem mesmo essa declaração pode ser tomada como certa. Muitos governos subvencionaram universidades antes de subvencionar escolas primárias. Que formas de educação têm a maior vantagem social e que porção dos limitados recursos da comunidade devem ser gastos com elas são decisões a ser tomadas pela comunidade e expressas pelos canais políticos convenientes. O objetivo desta análise não é o de decidir tais questões em nome da comunidade, mas esclarecer os pontos envolvidos na escolha, sobretudo se é adequado fazer a escolha numa base comunitária em vez de individual. Como vimos, tanto a imposição de um nível mínimo de instrução pelo Estado quanto o funcionamento de tal instrução pelo Estado podem ser justificados pelos efeitos colaterais da instrução. O terceiro passo, isto é, a administração das instituições educacionais pelo governo, a nacionalização de boa parte da indústria da educação, já é mais difícil de justificar em tal base ou, até onde posso imaginar, em qualquer outra.
A conveniência de tal nacionalização foi raramente examinada de modo explícito. Os governos em geral financiaram a instrução por meio do pagamento direto dos custos de manter instituições educacionais. Portanto, tal passo pode ser considerado como exigido pela decisão de subvencionar a instrução. Os dois passos, porém, poderiam ser facilmente separados. O governo poderia exigir um nível mínimo de instrução financiada dando aos pais uma determinada soma máxima anual por filho, a ser utilizada em serviços educacionais aprovados. Os pais poderiam usar essa soma e qualquer outra adicional acrescentada por eles próprios na compra de serviços educacionais numa instituição aprovada de sua própria escolha. Os serviços educacionais poderiam ser fornecidos por empresas privadas operando com fins lucrativos ou por instituições sem finalidade lucrativa. O papel do governo estaria limitado a garantir que as escolas mantivessem padrões mínimos tais como a inclusão de um conteúdo mínimo comum em seus programas, da mesma forma que inspeciona presentemente os restaurantes para garantir a obediência a padrões sanitários mínimos. Excelente exemplo de programa desse tipo é o Programa Educacional dos Estados Unidos para os veteranos da Segunda Guerra Mundial. Cada veterano recebia determinada soma máxima por ano que poderia ser aplicada em qualquer instituição de sua escolha, desde que apresentasse certos padrões mínimos. Exemplo mais limitado pode ser encontrado na Inglaterra, onde as autoridades locais pagam as mensalidades de alguns estudantes que frequentam escolas particulares. Na França também há o exemplo de o governo pagar parte dos custos de estudantes que frequentam escolas não estatais. Uma justificativa para a nacionalização da instrução, baseada nos efeitos laterais, diz respeito a que seria impossível de outra forma fornecer uma base comum de valores considerados necessários à estabilidade social. A imposição de padrões mínimos às escolas particulares, como sugerido acima, pode não ser suficiente para alcançar tal objetivo. Esse ponto pode ser ilustrado concretamente em termos de escolas dirigidas por grupo, religiosos diferentes. Tais escolas, poder-se-ia argumentar, estariam inculcando conjuntos de valores incompatíveis entre si e com os inculcados na escolas não religiosas, assim, estariam convertendo a educação numa força desagregadora em vez de unificadora. Levado ao extremo, tal ponto de vista exigiria não só escolas administradas pelo governo, mas também a frequência obrigatória a tais escolas. A situação nos Estados Unidos e em outros países ocidentais é uma espécie de meio caminho em tal direção. As escolas administradas pelo governo estão disponíveis, mas não são compulsórias. Entretanto, a ligação existente entre o financiamento da instrução e a sua administração coloca as outras escolas em posição de desvantagem, elas obtêm pouco ou nada dos fundos do governo para a instrução, uma situação que tem originado sérias disputas políticas, particularmente na França e agora nos Estados Unidos. A eliminação dessa desvantagem fortaleceria as escolas paroquiais e tornaria ainda mais difícil o problema de se chegar a uma base comum de valores. Por mais persuasiva que possa ser tal argumentação, não significa que seja válida ou que a desnacionalização das escolas tenha essas consequências. Em termos de princípios, a argumentação entra em conflito com a preservação da própria liberdade. A linha que deve existir entre a necessidade de estabelecer uma base comum de valores para garantir a estabilidade de uma sociedade, de um lado, e o trabalho de doutrinação inibindo a liberdade de pensamento e de crença, de outro, é mais uma dessas fronteiras vagas, mais fáceis de citar do que de definir. Em termos de consequências, a desnacionalização das escolas daria maior espaço de escolha aos pais. Se, como acontece atualmente, os pais podem mandar os filhos a escolas públicas sem qualquer pagamento especial, muito poucos os mandariam a outras escolas a não ser que também fossem subvencionadas. As escolas paroquiais ficam em desvantagem por nada receberem dos fundos públicos destinados à educação, mas têm a vantagem de ser administradas por instituições dispostas a subvencioná-las e podem levantar fundos para isto. Há poucas outras fontes de subsídios para as escolas particulares. Se os investimentos atuais em instrução fossem postos à disposição dos pais independentemente de para onde enviassem seus filhos, ampla variedade de escolas surgiria para satisfazer a demanda.
Os pais poderiam expressar sua opinião a respeito das escolas diretamente, retirando seus filhos de uma escola e mandando-os para outra, de modo muito mais amplo do que é possível agora. Em geral, eles agora só podem tomar tal atitude arcando com os elevados custos de colocar os filhos numa escola particular ou trocar de residência. Quanto ao resto, só podem expressar seus pontos de vista através de complicados canais políticos. É possível que uma liberdade de escolha de escolas se possa estabelecer num sistema escolar administrado pelo governo, mas seria difícil levar essa liberdade muito longe em vista da obrigação de dar uma vaga a cada criança. Aqui também, como em outros campos, a empresa competitiva pode satisfazer de modo mais eficiente as exigências do consumidor do que as empresas nacionalizadas e as organizadas para servir a outros propósitos. O resultado final, portanto, poderá ser o declínio das escolas paroquiais em vez da sua ascensão. Um fator que está trabalhando na mesma direção é a compreensível relutância de pais que mandam seus filhos a escolas paroquiais em aceitar o aumento das taxas para financiamento das crescentes despesas com a instrução pública. Como consequência, as áreas que dispõem de escolas paroquiais importantes têm grande dificuldade em levantar fundos para escolas públicas. Até onde a qualidade está relacionada com os gastos, como de fato quase sempre está, as escolas públicas em tais áreas tendem a ser de qualidade inferior, e, portanto, as escolas paroquiais são relativamente mais atraentes. Outro caso especial da argumentação de que as escolas públicas são necessárias à educação como uma força unificadora é a afirmação de que as escolas privadas tendem a exacerbar as diferenças de classe. Existindo maior liberdade de escolha de escolas, os pais de uma certa classe tenderão a reunir-se, impedindo, assim, saudável integração de crianças de ambientes diferentes. Quer esse argumento seja válido ou não, em princípio, não está bem claro que o resultado será realmente o previsto. Sob as condições presentes, a estratificação das áreas residenciais restringe efetivamente a integração de crianças de ambientes diferentes. Além disso, os pais não estão agora impedidos de mandar seus filhos a escolas particulares. Somente uma classe muito limitada pode fazê-lo ou o faz, deixando as escolas paroquiais de lado, produzindo assim maior estratificação. Na realidade, tal argumento parece estar apontando justamente na direção contrária, em direção à desnacionalização das escolas. Examinemos sob que aspecto o morador de um bairro de baixa renda, ou um bairro negro, está em maior desvantagem. Se para ele for muito importante, digamos, um carro novo, ele poderá economizar e comprar um igual ao do residente de bairros melhores. Para isso, não precisa trocar de residência. Ao contrário, poderá obter parte do dinheiro por pagar aluguel mais baixo. E o mesmo acontece com roupas, móveis, livros e tantos outros artigos. Mas, se uma família que mora num cortiço tiver um filho superdotado e, ao mesmo tempo, der grande valor a uma boa educação, pouca coisa poderá fazer a respeito, mesmo que faça a economia mais apertada. A não ser que obtenha tratamento especial ou uma bolsa de estudos numa das poucas escolas particulares existentes, a família ficará numa posição muito difícil. As boas escolas públicas estão situadas nos bairros ou quarteirões de renda alta. A família pode estar disposta a gastar um pouco mais além do que paga em impostos para colocar o filho numa escola melhor, mas dificilmente poderá trocar de bairro ou de quarteirão. Nossos pontos de vista sobre isso ainda estão, pelo que me parece, dominados pela pequena cidade de províncias que dispunha de uma só escola tanto para os ricos quanto para os pobres. Em tais circunstâncias, as escolas públicas podiam estar de fato fornecendo igualdade de oportunidade. Com o crescimento das áreas urbana e suburbana, a situação mudou drasticamente. Nosso sistema atual de educação, longe de igualar as oportunidades, está fazendo muito provavelmente o contrário. Torna cada vez mais difícil aos poucos excepcionais, e eles constituem a esperança do futuro, erguer-se acima de sua pobreza inicial. Outro argumento apresentado a favor da nacionalização das escolas é o do monopólio técnico.
Em pequenas comunidades e áreas rurais, o número de crianças pode ser ínfimo para justificar mais de uma escola de porte razoável. Assim sendo, a competição não pode ser levada em conta para proteger os interesses dos pais e das crianças. Como em outros casos de monopólio técnico, as alternativas são monopólio privado irrestrito, monopólio privado controlado pelo Estado e operação pública, opção entre três males. Esse argumento, embora claramente válido e significativo, foi muito enfraquecido nas últimas décadas pelo desenvolvimento dos transportes e aumento da concentração da população em comunidades urbanas. O tipo de solução que parece o mais adequado e justificado por estas considerações, pelo menos para os níveis primário e secundário, seria a combinação de escolas públicas e particulares. Os pais que quiserem mandar os filhos para escolas privadas receberiam uma importância igual ao custo estimado de educar uma criança numa escola pública, desde que tal importância fosse utilizada em educação numa escola aprovada. Essa solução satisfaria as partes válidas do argumento do monopólio técnico. E também resolveria o problema das justas reclamações dos pais quando dizem que, se mandarem os filhos para escolas privadas, pagam duas vezes pela educação, uma vez sob a forma de impostos e outra diretamente. Tal solução também permitiria o surgimento de uma sadia competição entre as escolas. Assim, o desenvolvimento e o progresso de todas as escolas seriam garantidos. A injeção de competição faria muito para a preocupação de uma salutar variedade de escolas. E também contribuiria para introduzir flexibilidade nos sistemas escolares. E ainda ofereceria o benefício adicional de tornar os salários dos professores sensíveis à demanda de mercado. Com isso, as autoridades públicas teriam um padrão independente pelo qual julgar escalas de salário e promover um ajustamento rápido à mudança de condições de oferta e da procura. Comentasse muito a urgência de levantar mais dinheiro para melhorar as condições das escolas e pagar salários mais altos aos professores a fim de tornar a profissão atraente. Parece que se trata, no caso, de um diagnóstico falso. A quantidade de dinheiro gasta em educação tem aumentado em proporções extraordinariamente altas, de modo bem mais rápido do que o aumento da renda. O salário dos professores tem aumentado mais rápido do que os de profissões comparáveis. O problema não consiste principalmente em gastar muito pouco dinheiro, embora talvez isso seja a verdade, mas receber tão pouco por dólar gasto. Talvez seja correto classificar como despesas de instrução as realizadas na construção de estruturas luxuosas e magníficos campi. Mas é difícil considerá-las como despesas de educação. Isso também é verdade para os cursos de basquete, de danças sociais e outros tantos itens assim considerados por educadores ingênuos. Apresso-me a acrescentar que não tenho nada contra os pais gastarem seu dinheiro em tais frivolidades. Trata-se de decisões deles próprios. A objeção repousa na utilização de dinheiro levantado com impostos cobrados de pais e não pais, da mesma forma, para tais propósitos. Onde estão os efeitos laterais que justificam tal uso do dinheiro dos impostos? A razão principal dessa utilização do dinheiro público reside no atual sistema de combinar a administração de escolas com o seu financiamento. Os pais que preferirem ver o seu dinheiro usado para professores melhores e mais livros, ao invés de ser esbanjado em utilidades, não dispõem de nenhum modo de expressar sua preferência, a não ser tentando persuadir a maioria a mudar as condições para todos. Este é um caso especial do princípio geral de que o mercado permite a cada um satisfazer seus gostos, representação proporcional efetiva, enquanto o processo político impõe a conformidade. Além disso, os pais que desejarem gastar dinheiro extra na educação dos filhos ficam limitados. Não podem acrescentar nada à importância que está sendo gasta com os estudos dos filhos e transferi-los para uma escola mais cara. Se transferirem os filhos, terão que pagar o custo total, e não apenas o custo adicional. Só podem gastar facilmente dinheiro extra em atividades extracurriculares, lições de dança, lições de música etc.
Como as vias privadas do escoamento para o gasto de mais dinheiro com instrução estão bastante bloqueadas, a pressão para gastar mais na educação das crianças manifesta-se em investimentos públicos cada vez maiores, em itens cada vez menos relacionados com a justificação básica para a intervenção do governo na instrução. Como está implícito nesta análise, a adoção das sugestões acima levaria a um decréscimo da despesa do governo com a educação, haveria, porém, um aumento nas despesas em geral. Permitiria aos pais comprar o que desejarem de modo mais eficiente e com isso os levaria a gastar mais do que o fazem agora direta e indiretamente por meio de impostos. Evitaria que os pais ficassem frustrados com os impostos para a instrução, tanto por terem que se conformar com o modo como o dinheiro é usado como por relutarem, muito justamente, em pagar impostos cada vez mais altos por algo que está muito longe do que consideram educação, sobretudo no caso dos que não têm filhos nas escolas e não pretendem tê-los. Com relação ao salário dos professores, o principal problema não é o de serem em média tão baixos, eles podem até mesmo ser muito altos em média, mas o de serem demasiado uniformes e rígidos. Professores de nível baixo têm salários muito altos, e bons professores têm salários muito baixos. Os níveis salariais tendem a ser uniformes e determinados por tempo de serviço, diplomas obtidos de cursos, mais do que por mérito. Isso também, em grande parte, é o resultado do atual sistema de administração governamental das escolas, e torna-se mais grave à medida que a área sobre a qual o governo exerce controle torna-se maior. Aliás, esse é o motivo por que as organizações educacionais profissionais são tão entusiasticamente favoráveis ao alargamento desta área, da escola distrital local ao Estado, do Estado ao governo federal. Em toda organização burocrática, as escalas de salários padronizados são quase inevitáveis, é praticamente impossível estimular uma competição capaz de levar a diferenças significativas nos salários baseados no mérito. Os educadores, o que significa os próprios professores, passam a exercer o controle principal. A comunidade local passa a exercer controle menor. Em qualquer área, seja a da carpintaria ou a do magistério, a maioria dos trabalhadores é favorável a escalas de salários padronizados e opõe-se a diferenças baseadas em mérito, pela razão óbvia de que os especialmente talentosos são sempre poucos. Trata-se de um caso especial da tendência geral que as pessoas têm de se associarem para fixar preços por meio de sindicatos ou de monopólios industriais. Mas esse tipo de acordo é sempre destruído pela competição, a não ser que o governo use officialize ou pelo menos dê apoio razoável. Se alguém quisesse organizar um sistema para recrutar e pagar professores, deliberadamente concebido para repelir os imaginativos, autoconfiantes e ousados a atrair os medíocres, tímidos e fracos, não precisaria fazer outra coisa senão imitar o sistema de requerer certificados de cursos e pôr em vigor estruturas de salários padronizadas, como é feito atualmente nos sistemas adotados pelas metrópoles e pelos estados. É aliás surpreendente que o nível de ensino nas escolas primárias e secundárias seja tão alto, tendo em vista as circunstâncias. O sistema alternativo resolveria esses problemas e permitiria que a competição regulasse a questão do mérito e atraísse bons profissionais para o magistério. Porque a intervenção do governo na instrução desenvolveu-se desse modo nos Estados Unidos. Não tenho o necessário conhecimento detalhado da história da educação para dar resposta definitiva a essa pergunta. Algumas conjecturas poderiam, contudo, ser úteis para sugerir os tipos de considerações que podem alterar a política social apropriada. Não estou de forma alguma seguro de que as soluções que proponho agora seriam de fato convenientes há um século. Antes do grande desenvolvimento dos transportes, o argumento do monopólio técnico era bem mais poderoso. Também era importante, nos Estados Unidos do século XIX e de princípio do século XX, não promover a diversidade, mas criar uma base de valores comuns e essenciais a uma sociedade estável. Correntes substanciais imigrantes estavam chegando de todas as partes do mundo aos Estados Unidos, falando línguas diferentes e obedecendo a diferentes costumes. Era preciso introduzir um mínimo de conformidade e lealdade a valores comuns.
A escola pública tinha uma função importante nessa tarefa, a partir da imposição do inglês como língua comum. Sob o sistema alternativo que propus, o padrão mínimo imposto às escolas para ser aprovado poderia incluir o uso do inglês. Mas seria talvez mais difícil garantir o cumprimento desse requisito num sistema escolar privado. Não estou, com isso, concluindo que o sistema escolar público fosse preferível à alternativa proposta, mas que seria mais fácil justificar sua existência sob tais circunstâncias do que agora. Nosso problema atual não é garantir a conformidade, pois estamos, ao contrário, sendo ameaçados por excesso de conformidade. Nosso problema é promover a diversidade, e a solução alternativa seria capaz de alcançar tal objetivo de modo muito mais eficiente do que o sistema escolar nacionalizado. Outro fator que pode ter sido importante há um século era a combinação de desconfiança geral quanto ao fornecimento de verbas a indivíduos com a ausência de uma eficiente organização administrativa para a distribuição das verbas e a fiscalização de seu uso adequado. Uma organização desse tipo é fenômeno dos tempos modernos, e desenvolveu-se a partir da ampla imposição de impostos e de programas de assistência social. Na sua ausência, a administração das escolas pode ter sido considerada como o único meio possível de financiar educação. Conforme dois exemplos citados, Inglaterra e França, indicam, existem algumas características da solução proposta no atual sistema educacional. E têm surgido fortes pressões nesse sentido em grande parte dos países ocidentais. Em parte, essa tendência pode ser explicada pelo desenvolvimento moderno da máquina administrativa governamental que facilita esse tipo de arranjo. Embora possam surgir muitos problemas administrativos na mudança do atual sistema para o proposto e na sua organização, não serão eles nem insolúveis nem únicos. Como no caso da desnacionalização de outras atividades, material e equipamento existentes podem ser vendidos a empresas privadas que desejam trabalhar nesse campo. Assim, não haverá perda de transição. Uma vez que entidades governamentais, pelo menos P19 áreas, continuariam a administrar as escolas, a transição seria gradativa e fácil. A administração escolar local dos Estados Unidos e em outros FIS facilitaria de modo semelhante a transição, pois estimularia a experimentação em pequena escala. Surgiriam sem dúvida dificuldades quanto à distribuição das verbas por parte de determinada entidade governamental, mas seriam elas idênticas ao problema existente na determinação de qual entidade está obrigada a prover a vaga para determinada criança. Diferenças no valor das verbas tornarão uma área mais atrativa do que outra, do mesmo modo que atualmente as diferenças de qualidade das escolas têm o mesmo efeito. A única dificuldade adicional reside numa possível maior oportunidade de abuso devido à maior liberdade de escolha na educação dos filhos. Supostas dificuldades administrativas constituem a defesa padrão do status quo contra qualquer mudança proposta, neste caso particular, é ainda mais fraca do que de costume porque deve arcar não só com os problemas envolvidos no sistema atual mas também com a administração das escolas como função governamental. Instrução em nível superior. A discussão acima prendeu-se, em sua maior parte, aos níveis primários e secundários. No caso do nível superior, a nacionalização justificada em termos de efeitos laterais ou monopólio técnico é ainda menos aceitável. Nos níveis mais baixos de ensino, há uma concordância considerável, quase unanimidade, quanto ao conteúdo apropriado de um programa educacional para os cidadãos de uma democracia. Nos níveis seguintes, a área de concordância diminui cada vez mais. Já abaixo do nível do college, a concordância é insuficiente para justificar a imposição dos pontos de vista de uma maioria, e muito menos de uma pluralidade. A falta de concordância é tal, nesta área, que já permite levantar dúvidas sobre a conveniência da subvenção à instrução neste nível, e é bastante grande para impedir qualquer tentativa de defesa da nacionalização na base da criação de um conjunto comum de valores. Não se pode levantar a questão do monopólio técnico neste nível, devido às distâncias que os indivíduos são obrigados a percorrer para frequentar instituições de nível superior. Instituições governamentais desempenham papel menos amplo no ensino superior nos Estados Unidos do que nos níveis primário e secundário.
Contudo, sua importância cresceu muito, sobretudo até a década de 1920. E hoje elas têm a responsabilidade de metade dos estudantes que frequentam a universidade. 3 Uma das principais razões de seu crescimento reside na sua conveniência. A maioria dos colleges e universidades estatais e municipais cobram anuidades bem menores do que as instituições privadas. Como consequência, as universidades privadas vêm enfrentando problemas financeiros sérios e têm protestado, muito justamente, contra a competição desonesta. Elas tentam manter a independência com relação ao governo e, ao mesmo tempo, levadas por problemas financeiros, têm que pedir ajuda ao governo. A análise já apresentada sugere as linhas mestras ao longo das quais poder-se-ia tentar uma solução. O investimento público no ensino superior pode ser justificado como meio de treinar os jovens para a cidadania e a liderança, embora faça questão de acrescentar que a grande porção de investimento que está sendo atualmente aplicada no treinamento estritamente vocacional não pode ser justificada dessa forma e nem mesmo, como veremos, por nenhuma outra. Restringir a subvenção à instrução obtida numa instituição administrada pelo Estado não pode ser justificado sob nenhum ponto de vista. Qualquer subvenção deve ser passada aos indivíduos, para ser utilizada em instituições de sua própria escolha, com a única condição de que sejam do tipo e natureza convenientes. As escolas governamentais que continuarem em funcionamento deveriam cobrar anuidades que cobrissem os custos educacionais, competindo, assim, em nível de igualdade com as escolas não subvencionais pelo governo. 4 O sistema final seguiria de modo geral o adotado nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial para o financiamento da educação dos veteranos, mas os fundos viriam provavelmente dos estados, e não do governo federal. A adoção de tal sistema tornaria mais efetiva a competição entre os diversos tipos de escolas, e mais eficiente a utilização de seus recursos. Também diminuiria a pressão para uma assistência direta do governo aos colleges e universidades privadas, preservando assim sua completa independência e diversidade, ao mesmo tempo que poderiam crescer em comparação com as universidades estatais. Esse sistema teria ainda a vantagem adicional de permitir melhor fiscalização dos propósitos para os quais as subvenções são fornecidas. A subvenção a instituições, em vez de a indivíduos, levou a uma subvenção indiscriminada de todas as atividades apropriadas a tais instituições, em substituição às apropriadas ao Estado e à sua subvenção. Mesmo um exame superficial mostraria que, embora as duas classes de atividades se sobreponham, estão longe de ser idênticas. A conveniência e a justiça do sistema alternativo ficam particularmente claras nos níveis superiores devido à existência de grande número e variedade de instituições privadas. O estado de Ohio, por exemplo, diz a seus cidadãos: se você tem um filho que quer estudar na faculdade, nós lhe garantimos automaticamente uma bolsa de estudo total para todo o curso. Preparação vocacional e profissional. A preparação vocacional e profissional não apresenta os efeitos laterais do tipo atribuído à educação geral. Trata-se de uma forma de investimentos em capital humano precisamente análoga ao investimento em maquinaria, instalações ou outra forma qualquer de capital não humano. Sua função é aumentar a produtividade econômica do ser humano. Se ele se tornar produtivo, será recompensado, numa sociedade de empresa livre, recebendo pagamento por seus serviços, mais alto do que receberia em outras circunstâncias. 6 Essa diferença no retorno é o incentivo econômico para o investimento de capital, quer sob a forma de uma máquina quer em termos de ser humano. Em ambos os casos, o retorno extra deve oferecer a compensação para os custos de adquiri-lo. No caso da preparação vocacional, os custos mais importantes são as quantias antecipadas durante o período de treinamento, os juros perdidos pelo adiantamento do início do período efetivo de trabalho e as despesas especiais para a realização do treinamento, como as anuidades e a compra de livros e equipamento. No caso do capital físico, os custos mais importantes são as despesas com construção do equipamento e juros cessantes durante a construção. Em ambos os casos, um indivíduo considerará provavelmente o investimento como desejável se o retorno extra, como ele o considera, exceder os custos,
tal como ele os interpreta. 7 Em ambos os casos, se o indivíduo decide investir e se o Estado não subvencionar o investimento e também não criar impostos, o aumento no retomo poderá ser apenas parcialmente de forma monetária, poderá também constituir em vantagens não pecuniárias relacionadas com a profissão para a qual a preparação vocacional habilitou o indivíduo. De modo semelhante, a profissão pode ter vantagens não pecuniárias, que deverão ser levadas em conta nos custos do investimento. Sobre o retorno, ele, ou seus pais, patrocinadores ou benfeitores, em geral arcará com os custos extras e receberá todo o retorno extra. Não há nenhuma circunstância com relação a custos ou retorno que faça os incentivos privados divergirem sistematicamente dos que são socialmente adequados. Se houvesse capital prontamente disponível para investimento em seres humanos, como existe em termos de investimento em bens físicos, quer através do mercado, quer através do investimento direto pelos indivíduos envolvidos ou por seus pais ou benfeitores, a taxa de retorno sobre o capital tenderia a ser quase igual nos dois campos. Se ela fosse maior sobre o capital não humano, os pais teriam um incentivo para comprar esse capital para seus filhos em vez de investir uma soma correspondente em treinamento vocacional, e vice-versa. Entretanto, há considerável evidência empírica de que a taxa de retorno sobre o investimento em treinamento é muito mais alta do que sobre o investimento em capital físico. Essa diferença sugere a existência de subinvestimento no capital humano. Esse subinvestimento no capital humano reflete provavelmente uma imperfeição do mercado de capital. O investimento em seres humanos não pode ser financiado nos mesmos termos ou com a mesma facilidade do investimento em capital físico, e é fácil perceber por quê. Se um empréstimo fixo em dinheiro é feito para financiar investimento em capital físico, o indivíduo ou organização que concede o empréstimo pode garantir-se sob a forma de uma hipoteca ou de existência sobre os bens físicos e pode realizar pelo menos parte de seu investimento, em último caso, pela venda dos bens físicos. Se for feito o mesmo empréstimo para aumentar o poder ou capacidade produtiva de um ser humano, não se pode evidentemente obter garantia comparável. Num estado em que não existe escravatura, o indivíduo que representa o investimento não pode ser comprado ou vendido. Mesmo se pudesse, a segurança não seria a mesma. A produtividade do capital físico não depende em geral da cooperação do que tomou emprestado. A produtividade do ser humano está evidentemente presa a essa dependência. Um empréstimo para financiar o treinamento de um indivíduo, que não tem nada a oferecer a não ser seus ganhos futuros, é, portanto, bem menos atrativo do que um empréstimo para financiar a construção de um prédio. A garantia é menor, e o custo do recolhimento dos juros e do principal é bem maior. Uma complicação adicional é introduzida pela inconveniência de empréstimos fixos de dinheiro para o financiamento de treinamento. Tal investimento envolve necessariamente grandes riscos. O retorno médio esperado pode ser alto, mas há ampla variação com relação à média. Morte ou incapacidade física é uma fonte óbvia de variação, mas é provavelmente bem menos importante do que as diferenças em capacidade, energia e sorte. Consequentemente, se forem feitos empréstimos fixos de dinheiro, e se tiverem como garantia apenas os ganhos futuros previstos, uma fração considerável nunca será paga. Para tornar tais empréstimos atrativos para os aplicadores, a taxa de juros teria que ser suficientemente alta para contrabalançar as perdas de capital com os empréstimos não devolvidos. A taxa nominal de juros muito alta entraria em conflito com as leis da usura e tornaria os empréstimos pouco atrativos para os que deles precisassem. 9 A prática adotada para resolver o problema correspondente em outros investimentos que envolvem riscos resume-se em lucratividade do investimento mais responsabilidade limitada dos acionistas. Em contrapartida, o investidor em educação compraria parte dos ganhos futuros do indivíduo. Os fundos necessários a seu treinamento lhe seriam fornecidos com a condição de que concordasse em pagar ao investidor determinada fração de seus ganhos futuros. Desse modo, o investidor receberia de volta mais do que o seu investimento inicial no caso de sujeitos que alcançassem sucesso relativo, o que o compensaria dos prejuízos que viesse a sofrer, no caso dos indivíduos que não obtivessem sucesso profissional.
Parece não haver obstáculo legal aos contratos privados desse tipo, mesmo economicamente equivalentes à compra de uma participação na capacidade de ganhar do indivíduo, e, portanto, eles podem ser considerados escravidão parcial. Uma das razões pelas quais esses contratos não se tornaram comuns, a despeito de sua conveniência potencial para ambas as partes, talvez seja o alto custo de sua administração dada a liberdade de os indivíduos se mudarem de uma região para outra, a necessidade de obter informações apuradas sobre as declarações de renda e o período longo de duração dos contratos. Tais custos seriam extremamente altos para um investimento em pequena escala, com uma distribuição geográfica ampla dos indivíduos financiados. Esses custos devem ter sido, sem dúvida, a razão pela qual o tipo de investimento nunca se desenvolveu sob a iniciativa privada. Parece, entretanto, altamente provável que um papel importante tenha sido representado pelo efeito cumulativo da novidade da ideia, pela relutância de pensar em investimentos em seres humanos como estritamente. A despeito desses obstáculos para os empréstimos fixos em dinheiro, fui informado de que são muito usados para financiar a educação na Suécia, onde aparentemente estão sujeitos a taxas moderadas de juros. E possível que a explicação para esse fato seja a dispersão menor da renda entre os graduados em universidades, em comparação com os Estados Unidos. Mas não é explicação última, e pode não ser a única ou a mais importante razão para a diferença na prática. Um estudo mais detalhado das concursos na Suécia e de experiência semelhante nos permitiriam testar se as razões apresentadas acima são adequadas para explicar a ausência, nos Estados Unidos e em outros países, de um mercado altamente desenvolvido de empréstimos para financiar a educação vocacional ou se existem, na realidade, outros obstáculos facilmente removidos. Recentemente tem havido desenvolvimento animador nos Estados Unidos de empréstimos privados a estudantes de curso superior. O movimento foi estimulado pelo United Student Aid Funds, instituição sem finalidade lucrativa que avaliza empréstimos feitos por bancos individuais comparáveis a investimentos em bens físicos, pela provável e irracional condenação pública a tais contratos, mesmo estabelecidos voluntariamente, pelas limitações legais e convencionais sobre o tipo de investimento que podem ser feitas pelo intermediário financeiro mais indicado para este tipo de transações, as companhias de seguros de vida. Os lucros potenciais para os primeiros a entrar nesse negócio seriam tão grandes que valeria a pena aceitar os custos administrativos extremamente altos. Qualquer que tenha sido a razão, uma imperfeição do mercado levou a um subinvestimento no capital humano. A intervenção do governo pode, portanto, ser justificada na base do monopólio técnico, até onde os obstáculos para o desenvolvimento do sistema alternativo tenham sido os custos administrativos, e do desenvolvimento das operações do mercado, até onde se tenha tratado simplesmente de fricções e rigidez do mercado. Se o governo intervém, de que forma deve fazê-lo? Uma forma óbvia de intervenção, e a única até agora adotada, é a subvenção governamental dos treinamentos vocacional e profissional financiada pelos impostos comuns. Esta me parece claramente imprópria. O investimento deve ser levado até o ponto em que o retorno extra repõe, compensa e produz a taxa de juros do mercado. Se o investimento for em ser humano, o retorno extra toma a forma de pagamento mais alto para os serviços do indivíduo. Num sistema de economia de mercado, o indivíduo receberá esse retorno sob a forma de renda pessoal. Se o investimento for subvencionado, ele não arcará com nenhum dos custos. Como consequência, se forem fornecidos subsídios a todos os que desejarem o treinamento e puderem alcançar os padrões de qualidade mínimos, haverá tendência de superinvestir nos seres humanos, pois os indivíduos terão um incentivo para procurar o treinamento até quando tiverem capacidade de produzir uma quantidade qualquer de retorno extra sobre os custos privados, mesmo que o retorno seja insuficiente para repor o capital investido e, ainda menos, para produzir os juros convenientes. Para evitar superinvestimento, o governo teria que restringir a subvenção.
Deixando de lado a dificuldade de calcular o volume correto de investimento, isso envolveria o racionamento de modo essencialmente arbitrário, do volume limitado de investimento entre um número de candidatos maior do que o que poderia ser financiado. Os que tiverem sorte para serem escolhidos receberiam todo o retorno sobre o investimento, enquanto o custo seria dividido pelos pagadores de impostos em geral. Esse seria um modo inteiramente arbitrário e quase certamente perverso de redistribuir a renda. O importante não é redistribuir a renda, mas tornar o capital disponível em termos compatíveis, tanto para o investimento humano quanto para o físico. Os indivíduos devem ser responsabilizados pelo custo de seu investimento e receber as recompensas. Não devem ser impedidos pelas imperfeições do mercado de fazer o investimento, se estão dispostos a arcar com os custos. Um modo de obter tais resultados seria o governo atuar no investimento em seres humanos em termos semelhantes aos demais investimentos. Uma agência governamental poderia financiar ou ajudar a financiar o treinamento de qualquer indivíduo que pudesse satisfazer um padrão mínimo de qualidade. Ofereceria anualmente uma soma limitada durante número especificado de anos, desde que os fundos fossem utilizados em treinamento numa instituição reconhecida. Em troca, o indivíduo concordaria em pagar ao governo em cada ano futuro determinada porcentagem de sua renda superior a uma soma fixada para cada $0,000 recebidos do governo. Esse pagamento poderia ser facilmente combinado com o pagamento do imposto de renda, envolvendo, assim, no mínimo de despesas administrativas adicionais. A importância básica deveria ser igual à média estimada de vencimentos que seriam obtidos sem o treinamento especializado. A fração de renda paga deveria ser calculada de modo a tornar o projeto autofinanciado. Assim, os indivíduos que recebessem o treinamento estariam de fato arcando com o custo inteiro. O volume de investimento poderia então ser determinado por escolha individual. Uma vez que esse fosse o único meio pelo qual o governo financiasse os treinamentos vocacional e profissional, e que os ganhos calculados refletissem todos os retornos e custos relevantes, a livre escolha dos indivíduos tenderia a produzir o volume ótimo de investimento. Infelizmente, não é muito provável que a segunda condição venha a ser inteiramente cumprida devido à impossibilidade de incluir os retornos não pecuniários mencionados acima. Na prática, portanto, tal investimento ainda seria um tanto reduzido e não seria distribuído adequadamente. Por diversas razões, seria preferível que instituições financeiras privadas com ou sem finalidade lucrativa, como fundações e universidades, desenvolvessem esse plano. Devido às dificuldades envolvidas em estimar a base dos vencimentos e a fração dos investimentos superiores em base a serem pagos ao governo, existe grande perigo de que o esquema se transforme em futebol político. As informações sobre os vencimentos atuais em diversas profissões só poderia fornecer uma estimativa grosseira para os valores que tornariam o projeto autofinanciador. Além disso, a base de vencimentos e a fração deveriam variar de indivíduo para indivíduo, de acordo com a diferença na capacidade estimativa de obter determinados vencimentos que podem ser previstos antecipadamente, da mesma forma que os prêmios dos seguros de vida variam entre grupos diferentes. Até onde as despesas administrativas constituem obstáculo para o desenvolvimento de um tal plano em caráter privado, a unidade governamental adequada ao fornecimento de fundos é o governo federal, e não unidades menores. Qualquer estado teria os mesmos custos que uma companhia privada para manter contato com os indivíduos que tivessem financiado. Essas despesas ficariam minimizadas, embora não completamente eliminadas, se o governo federal tomasse a seu cargo tal empreendimento. Um indivíduo que emigrasse para outro país, por exemplo, continuaria ainda legal e moralmente obrigado a pagar a quantia estabelecida, mas talvez fosse difícil e dispendioso obrigá-lo a isso. Pessoas que obtivessem grande sucesso na profissão teriam, por essa razão, um incentivo para emigrar. O mesmo problema surge, evidentemente, com relação ao imposto de renda e de modo bem mais extenso. Estes e outros problemas administrativos relacionados com a condução desse plano a nível federal, embora complicados, não parecem tão sérios.
O problema sério é o político e já mencionado, como impedir que o plano se torne um futebol político e acabe por passar de um projeto autofinanciador para um instrumento de subvenção da educação profissional. Mas, se o perigo é real, também o é a oportunidade. As imperfeições existentes no mercado de capital tendem a restringir o treinamento vocacional e profissional mais dispendiosos a indivíduos cujos pais ou benfeitores estão em condições de financiar o treinamento exigido. Tais imperfeições tornam essas pessoas um grupo não competitivo, protegido da competição pela impossibilidade de muitos indivíduos talentosos obterem o capital necessário à sua preparação. O resultado é a perpetuação da desigualdade de status e de riqueza. O desenvolvimento de programas como os apresentados acima tornaria o capital disponível de modo mais amplo e contribuiria, assim, para tornar real a igualdade de oportunidades, para diminuir as desigualdades de renda e de riqueza, e promover o uso completo dos novos recursos humanos. E isso seria feito sem impedir a competição, destruir o incentivo e cuidar só dos sintomas, que é o que acontece quando se trata somente da redistribuição da renda, mas estimulando a competição, tornando os incentivos efetivos e eliminando as causas da desigualdade.